O valor, eu estou conversando aqui com um colega de São Paulo, é R$500 mil, que o Inter vai pagar em 12 prestações ao longo do ano para o Corinthians. Um valor extremamente aceitável. Aí tem duas informações. O Inter geralmente... É um ano de empréstimo? Um ano de empréstimo, até metade do ano, tá? Que vem. O Inter sempre faz com passe fixado. E era o desejo da direção colorada. Mas eu tenho, através do Jorge Nicola, que tem uma informação dizendo que o Corinthians... O Duílio, o presidente, não aceitou colocar passe fixado, dizendo, não, olha só, eu ainda acredito nesse zagueiro, ele está saindo porque ele quer, e esse é um detalhe interessante, um bastidor interessante. Ele estava na reserva do Corinthians e o Internacional foi lá e com poder de convencimento colocou para ele o seguinte, tu vai vir e tu vai ter a tua oportunidade para jogar ao lado do Cuesta. É claro que ninguém é titular por decreto, mas disseram, tu vai ganhar a chance de jogar como titular. E aí, se tu for titular ao lado do Cuesta, se tu for bem, tu joga uma Libertadores. Aqui a chance é muito maior. E aí o jogador ficou enlouquecido para vir e ele foi lá e pediu e conseguiu vir para o Internacional. R$500 mil o empréstimo parcelado em 12 vezes até a metade do ano que vem. O salário é todo pago pelo Internacional e eu te confesso que eu só não sei essa questão, se vai ter ou não a cláusula. O Nicola tem que o Corinthians não aceitou botar cláusula de compra. O que é, César, que tu falou? Mentiram, né? Quem? Não, porque a informação dá conta que ele vai contratar o jogador oferecendo a titularidade, porque ele está saindo do Corinthians porque ele não quer, porque lá ele não joga. Ofereceram a titularidade aqui, então já temos a escalação do Internacional feita pela diretoria, intervenção no novo treinador, Meneghete. Fala, Baldasso! Vem cá, o César está querendo criar uma crise onde não tem. O Internacional está contratando um jogador para uma função carente do time. O Internacional está contratando um jogador por uma posição em que todos, neste momento, estão sendo contestados. É óbvio que ele vai ter oportunidade. Esse menino tem 1,84 m de altura. Ele não é um zagueiro alto. Todas as informações, e o JB daqui a pouco pode acrescentar, ele tem informações também, dão conta de um jogador com muito vigor, um jogador de grande imposição física, né? O estilo uruguaio. Ele não é um zagueiro técnico, ele vem justamente para fazer o casamento com o Cuesta, que é um zagueiro técnico. Precisa de alguém de imposição física, como por exemplo é o Moledo, que jogava ao lado do Cuesta. Eu não sei se vai dar certo, mas o movimento é interessante, por uma função nevrálgica, que o Inter deveria ter contratado há mais tempo. Então, me serve essa contratação. Fico muito feliz em ouvir Baldasso falando em fragilidade no grupo. Não sabia que isso existiria. Talvez imaginei que jamais... Desde que o Moledo se machucou. Jamais ouvi... É uma função específica. O grupo internacional é muito qualificado. Melhor que o grupo do teu time, por exemplo. Isso. Muito melhor. A gente nota isso todos os dias. Como? Bom, deixa eu falar. O Baldasso falou, eu recebi algumas mensagens de alguns colegas. Eu confesso que eu não sou o maior profundo conhecedor dele, tá? Mas eu recebi algumas mensagens de alguns colegas. Me disseram o seguinte, ele é um zagueiro chegador, típico uruguaio, mas tem boa saída de bola, o passe que quebra linhas. E o pessoal lá de São Paulo disse, esse foi um dos motivos que o Internacional quis. Ele tem aquele passe vertical para tentar achar o zagueiro. Mas é jovem e ainda um pouco estabanado. Essa foi a situação que passou. O termo? Jovem e um pouco estabanado. Me atrapalhou isso aí. Jovem e um pouco estabanado. Por quê? Estabanado. Seria um zagueiro estabanado para zagueiro, mais um estabanado, não, né? Não, isso aí é uma avaliação quase que maldosa, eu diria. Imagina se eu digo, JB, não seria completamente em verdade. JB, tu tem um grande vigor, tu é jovem e estabanado. Tu ia gostar? Não, né? Imagina só o homem que tem que sair com a bola, que dá o passe, só que ele é meio estabanado. Não tem problema. O Jeromel, quando veio pro Grêmio, a avaliação era pior, é que ele era ruim. Então vamos esperar um pouquinho, quem sabe, né? Ao invés de debochar antes. Mas eu não estou debochando. Não, estou debochando da pessoa que mandou isso aí pro JB. O sujeito que manda, imagina a característica assim, tu pede, eu queria saber mais sobre esse zagueiro. Não, ele é jovem e estabanado. Tu faz o quê? Ou tu rasga, joga o celular na água. Eu tenho humildade aqui suficiente para dizer que eu não conheço o jogador, nunca vi jogar. Mas recebi também, a exemplo do JB, algumas informações enaltecendo principalmente seu vigor físico. Ele é raçudo. Né, que é um jogador de muita garra, tal, de muita pegada e tal. E eu acho que o Inter precisa de jogadores assim no seu grupo. Então eu vou esperar para avaliar. Eu não vou ser preconceituoso de emitir uma opinião de algo que eu não conheço. Porque ele está na reserva do Corinthians. O Jeromel veio para cá e a gente brincava que é nome de sorveteria em Garopaba. Né, lá porque tem a Gelomar e Gelomel. Isso. Então a gente, é o Jeromel, então é nome de sorveteria. E tá aí, é um dos maiores zagueiros da história do clube. Então eu vou esperar para ver, para poder avaliar. Isso, futebol é muito mais do que característica de jogador aqui ou ali. A gente tem que olhar, porque às vezes pode ser um jogador limitado, que ao lado de um jogador técnico, os dois vão crescer. Então, eu aprendi que carimbar jogador não serve. Agora,
que o Inter de fato precisava dessa posição, não imaginei que o Baldasso achasse isso. Eu vou te Mas dar que um exemplo precisava, de um zagueiro acho que precisava. que jogou no Grêmio e que não era um jogador com grande refinamento técnico, era bem limitado, mas que fez uma das maiores duplas, Baidec. Baidec e De Leon. Não, o Kahneman pelo lado esquerdo, mas joga mais que o Baidec, tá? Baidec. Agora, o Baidec hoje entraria no Internacional como uma luva. Bota o Baidec. Eu queria sim o Baidec, tá aí. O Inter está usando o Baidec. Ele está com 25 anos a jogar no Inter. Fechado. O Inter precisa de um Baidec. Eu acho que o Baidec hoje, do jeito que tá, ele não joga. Magro ele tá. Mas Magro a comparação é perfeita. É aquele zagueiro sério, duro, que tecnicamente não é nenhum primor. E vai driblar o Baidec pra tu ver. Não dribla. Vai driblar o Baidec pra tu ver. Acho que o Baldassi não gostou. Só acho que o eu acho Baldassi que ele gostou sim. Não, só não dá pra nunca tirar que o Baidec virou o que virou, porque do lado dele tinha um gênio. Aí que tá. Vai lá, Baldasso. Não, a gente pode buscar outros exemplos. Se tu for pegar no rival, tem o Kahneman, que é um grosso, que não sabe jogar bola e que faz um casamento com o Jeromel, que é um grande zagueiro técnico. Eu acho que tu não precisa ir longe, Meneghetti. No Internacional tem um zagueiro que é assim, que é o Moledo. O Moledo é um zagueiro sem nenhum refino técnico. Moledo é um zagueiro de imposição física. Quando o Cudê veio pra cá e montou aquele ornitorrinco tático dele, que o zagueiro tinha que atravessar o campo, o coitado do Moledo não sabia o que fazer. Então, e o Moledo é maravilhoso. Então por que esse menino não pode ser também? Eu só acho que o Moledo, do melhor Moledo que eu vi, do melhor Baidec, e eu e o César acompanhamos bem o Baidec, eu acho que o Moledo é mais jogador que o Baidec. Não tem dúvida disso. O Moledo é mais jogador do que o Cuesta. Também eu acho que essa comparação. É outro estilo. A comparação que eu quis fazer é o seguinte: tu tem um grande zagueiro que tem dificuldade em alguma coisa e tu bota esse modelo de zagueiro para tentar crescer. Eu acho que a comparação Kahneman-Jeromel pode ser vista assim. Agora, o Moledo, para mim, hoje, se tu me dá dois, tu tem que escolher um, eu pego o Moledo e não pego o Cuesta. O que me agrada é o seguinte: o Internacional está fazendo o casamento que me parece o mais provável de dar certo. É óbvio que tem as exceções. Dois grandes zagueiros técnicos ou dois grandes zagueiros raçudos. Mas geralmente tem o Jeromel que tem a técnica, tem o Kahneman que tem a raça. Tem o Moledo que tem a raça e é bom zagueiro, que é mais de imposição física, e tem o Cuesta que é o mais técnico. E o Internacional está trazendo um zagueiro que, pelo que me falam, é muito raçudo, muito dedicado, do típico zagueiro uruguaio, que também tem essa saída de bola, beleza, mas que vai compensar essa situação da garra com o Cuesta, que é muito mais técnico. Eu acho que esse casamento é interessante. Vocês não acham, por exemplo, um assunto que o Moledo, ele acerta a zaga do Inter pelo Moledo, pela qualidade dele. O Moledo é um jogador, a gente conhece ele desde menino aqui. Ele é muito bom jogador, ele foi sempre bom. Para mim, quem cresce não é a zaga, quem cresce é o Cuesta com ele. Claro, sim. Porque tu bota outro zagueiro ali e vai crescer também. Para mim, eu acho que isso desvaloriza um pouco o Moledo nessa relação. Fala, Baldasso. Não acho, tá? Eu acho que o Cuesta é um zagueiro absolutamente técnico, de um refino técnico impressionante e que tem carências. Carências que o Moledo também tem. O Cuesta complementa o Moledo e o Moledo complementa o Cuesta. Mas eu quero lembrar de outra situação que aconteceu no Inter também, histórica. O Inter tinha um zagueiro chamado Fabiano Heller. Um zagueiro de refino técnico absurdo, um dos melhores zagueiros que já jogou com a camisa do Internacional. E lhe faltava um complemento. O Heller começou titubeante no Internacional, até encontrarem o Bolívar em 2006, e o Bolívar chegou para dar butinada em todo mundo. E aí casou o processo. Mas tu não está comparando o Fabiano Heller com o Cuesta, né? Não, é que nessa época, Meneghetti, época o Baldasso não era colorado ainda. Então ele não pode fazer, não faz isso com o Heller. Fabiano Heller foi um dos maiores jogadores que passaram por aqui. E não jogador, César, você está faltando entendimento para vocês dois. Ele disse que ele chegou titubeante. O Heller, esse foi um dos maiores zagueiros que passaram por aqui. Mas eu falei isso. Não falou, tu botou na mesma frase do outro. Tu botou na mesma frase do teu zagueiro hoje que... Essa história de que virou colorado em tal lugar, eu não aceito isso aí. Segundo lugar, a comparação é pela técnica. O Cuesta também é um zagueiro técnico. E digo mais, se o Cuesta ganhar um título do Internacional, eu já falei isso no programa e eu repito, se o Cuesta ganhar um título no Internacional, vai ser colocado entre os grandes zagueiros da história do Inter.